E aí, turma, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Estou gravando aqui hoje, domingo de manhã. E qual que é o meu intuito hoje, galera? É fazer um novo vídeo atualizado sobre o Legolhada, ok? Muita gente está me perguntando várias coisas que o primeiro vídeo que está postado aí no canal do YouTube já está aí com 2.000 visualizações já, né, esse vídeo, e eu quero passar para vocês uma atualização, tá? Como já falei, o primeiro quem tá contando aí já começa por esse. Muita gente tá vendo que naquele vídeo que a gente postou há um tempo atrás tiveram várias dúvidas respondidas. Porém, a gente vê que o método vai se atualizando. O método sempre vai se atualizando, a gente vai mudando alguns conceitos e vai aperfeiçoando a técnica. Esse vídeo, o intuito dele é trazer para vocês algumas atualizações, algumas formas da gente otimizar essa entrada, ok? É isso que eu pretendo fazer hoje. Então, vamos para a tela do computador, ok? E vamos lá ver se a gente consegue tirar essas dúvidas. Vocês viram aí que eu troquei o tá pelo ok. Teve uma galera aqui que veio no vídeo para contar quantos tás eu falei. Galera, vamos focar, né? Vamos prestar atenção no que realmente importa. A minha maneira de falar, eu acho que isso não é importante. O importante é absorver o conteúdo e buscar aprimorar sempre aí o nosso treino. Tá, beleza? Valeu então, até mais! Bom, vamos lá então, turma, vamos falar sobre esse Legolhada, essa estratégia. Eu quero contar um pouquinho aí novamente como eu cheguei, né, a essa estratégia, que não é minha, né, mas estou utilizando, a estratégia que mais alavancou minha banca, ok? Vamos lá. Eu não tenho acesso, né, a Zeus, a outros aplicativos, ou não tinha, pelo menos, até aquele momento. Isso há mais ou menos um ano atrás, ok? Que eu fiz? Assistindo a um vídeo do Ricardo, né, ele contou aí a história da moeda, né, que para a gente saber qual é a porcentagem exata, ou quantas vezes temos que tirar a moeda para cima para chegar no 50%, né, cara ou coroa, né, existem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Para a gente chegar a esse número de vezes, a gente precisa atirar a moeda para cima, né? Se eu jogar 5 vezes, eu não tenho volume para fazer essa estratégia, para validar essa tese de que realmente são 50% de chance para cada lado, certo? Para a gente ter essa certeza, a gente precisaria atirar aí umas 500 vezes, 1000 vezes a moeda para cima. Quanto mais vezes a gente atirar essa moeda para cima, mais a gente vai ter certeza de qual é a porcentagem exata. Convertendo isso para o trade, eu já trabalhava com o Correct Score, já conhecia um pouco aí desse mercado, tá, que a gente encontra aí na Betfair, e esse resultado do lei agolhada, né, é qualquer outro resultado do visitante ou qualquer outro resultado do visitado, certo? O que eu fiz? Fui aqui para o SofaScore, tá? Cara, vamos planilhar isso. Criei uma planilha simples para fazer para fazer, né, a validação desse método, né? E aí eu fui cadastrando jogos. Eu voltei aí até 2016, mais ou menos, aqui no SofaScore, tem como a gente fazer isso, e fui planilhando, vendo aí a estatística dos jogos, os placares, como foi o jogo. Fiz um estudo minucioso aí de mais de 500 jogos. Dividi ele em blocos, né, para ver se a cada bloco de 100 me dava a mesma porcentagem de acerto. Resumindo, cheguei a uma porcentagem de 95%
desses jogos, dessas características aqui que a gente está falando, que eu vou apresentar para vocês, 95% o jogo não sai goleado e 5% só é que sai goleado. Ok? Quais são esses jogos? Vamos primeiro aqui para as odds e para a escolha dos jogos. A regra geral, o esqueleto, né, do nosso Lei Goleada, ele é o seguinte: jogos do campeonato espanhol, inglês, italiano, brasileiro Série A e B, italiano Série B também, acho que não esqueci de nenhum, em que o favorito, jogando em casa ou não, esteja com uma odd inicial entre 1,50 e 2,20, ok? Essa é a odd inicial. A gente tem que também ter essa noção, quanto mais perto do 1,50 tiver essa odd, mais baixa vai ser a odd do Lei Goleada, né, porque há mais probabilidade de acontecer, e também temos mais risco. Quanto mais perto lá do 2,20 a gente tiver, a odd vai estar maior do Lei Goleada e o risco vai ser teoricamente menor. Qual que é a odd média para a gente fazer isso? Em torno de 1,70 a 1,90. Essa é a odd que eu mais gosto de trabalhar, ok? A gente já entra nessa operação logo no início do jogo, em pré-live? Não. Né? Existem pessoas, existem traders que trabalham com esse Lei Goleada ao 0 a 0, quando o jogo está 0 a 0, ok? Porém, a gente sempre vai buscar a odd mais alta possível. O que acontece? No momento que essa equipe favorita fizer um gol, desde que seja dos 10 aos 40 minutos do primeiro tempo, a gente analisa o jogo logo depois de ter feito o gol e vê se tem 1, 2, 3. A gente entra nesse jogo, tá, no Lei Goleada, buscando uma odd que teoricamente estava aí em média a 12, 13, 14, a gente vem buscar ela a 8, 7, por aí, ok? Dentro desse contexto, analisei, e se fôssemos fazer uma entrada linear em todos os jogos que tem dessas características, em 95% dos jogos teríamos green, 5% red. Ou seja, exposição bem alta, porém risco bem baixo. Ok? Depois de ter conhecido, de ter montado o grupo do Get Up Trade no Telegram, se você não é inscrito, aqui embaixo vai ter na descrição aí o link para participar do nosso grupo do Telegram. Lá a gente troca muitas ideias. Conheci, né, o Alexandre, entre outras pessoas que me fizeram enxergar o Lei Goleada e me ensinaram, tá? A gente precisa estar sempre aprendendo a aprimorar essa técnica, né? Eu ainda assim tive uma alavancagem da banca incrível, porque além de ter feito esse levantamento, tá, em torno de um mês mais ou menos eu levei para fazer esse levantamento e chegar nessa porcentagem, na mesma medida eu fui operando e consegui validar isso na prática, né? Se vocês voltarem aí as minhas postagens, enfim, vocês vão ver que não vou estar postando aqui de novo, mas eu consegui ter uma alavancagem muito grande da minha banca utilizando esse método, tá? Há mais de um ano já. Porém, desde o início desse ano, 2020, eu vim aprimorando. Durante a parada, eu estudei muito ele para que a gente pudesse aprimorar. Em alguns pontos, tá? Em alguns pontos. Vamos lá, o esqueleto então do Lei Goleada é esse. Jogos desses campeonatos, que a odd do favorito, em caso ou não, esteja entre 1,50 e 2,20, e o gol desse favorito aconteça dos 10 aos 40 minutos. Esse é o esqueleto, tá?
Porém, a gente precisa observar algumas coisas que eu fui aprimorando para que a gente alavanque ainda mais, que a gente consiga ser mais assertivo ainda na entrada. O que isso significa? Futebol, ele é leitura de jogo, na minha opinião. Tem gente que trabalha só com estatística, isso é a coisa mais importante, porém para mim o que mais vale é a leitura de jogo. No momento que essa equipe fez o gol, no momento que essa equipe marcou o primeiro, a gente tem que fazer uma leitura e algumas perguntas para nós mesmos. Essa equipe está jogando agora, depois do gol, da mesma maneira quando fez o primeiro? Ou ele mudou a postura? Outra pergunta: depois de estar esse 1-0, eu faria back nessa equipe? Ou eu não faria? Ou faria lei a essa equipe? Essa é a pergunta. Por quê? Se você disser, olha, eu faria back e vou entrar no lei goleada, tá se contradizendo. Tá dizendo que essa equipe tá jogando bem a ponto de, imaginando que o jogo tá 0-0, ok? Tá dizendo que essa equipe tá melhor, prestes a fazer o gol, e tu vai entrar contra que ele faça gol. Então tá se contradizendo. Então essas são as perguntas que eu comecei a me fazer. O time marcou o gol, eu faço uma análise da partida, tá, por alguns minutos ali, e vejo se essa equipe continua jogando como antes de fazer o gol, ou se ela recuou, ou se ela mudou a postura, e se eu faria back ou não nessa equipe. Esse é o primeiro ponto, tá, de entrada, onde a gente sempre diz, né, que tem que ser assertivo no momento da entrada, que aí a operação ela falha de 5%, ela cai para 2% de head. Não dá para dizer 0, porque nenhuma estratégia é 0% de head ou 100% de acerto. Não existe isso, mas cai drasticamente, ok? Uma outra questão importante, tá, quanto a isso: mercado, né? Vamos falar um pouco. Eu não vou me aprofundar muito nas questões do mercado, porque eu acho que isso vai também do aprendizado. Cada um tem que ter a sua leitura do mercado e do jogo, e isso é um caminho que dificilmente você vai conseguir passar para trás, ou assistir esse vídeo, não, vou começar a operar e vai dar tudo certo. Então, a leitura do mercado, ela é extremamente importante. Antes, né, de começar a aprimorar esse método, eu fazia a entrada logo depois do time fazer o gol. O que acontecia? Eu ficava exposto um período, eu não fazia essa leitura, eu não fazia essas perguntas que eu falei antes, e muitas vezes o gol nem acontecia. Porém o mercado não se movimentava. O mercado também não se movimentava. Se eu entrei numa odd a 8, eu ia chegar no intervalo a uma odd 8.5, ou às vezes até negativo. Negativo digo que não, mas uma movimentação mínima, porque o jogo, né, ou as pessoas continuavam acreditando naquela goleada, ok? Então, existem alguns pontos a serem vistos na hora da entrada dessa operação. Vou repetir: o time continua jogando como quando fez o gol? Você faria back nessa equipe? Faria lei? Não faria nada? E como está o mercado? Ele está travado ou ele já teve uma tendência de subida? Qual que é o ponto ideal? A gente vê que a equipe mudou a postura, está recuado. A equipe, a gente não faria back nela. O ideal é que a gente olhasse e dizia, olha, padrão lei, a outra equipe está jogando muito melhor. E o mercado começou a subir. Essa é
a grande chave para a gente entrar nesse ler goleado. Fechamento no intervalo. Quando o jogo termina 1-0 e está seguindo esses padrões tão ideais que a gente procura, eu não fecho a operação no intervalo. Eu deixo ela aberta, analiso o segundo tempo, porque o segundo tempo sempre é um outro jogo, e vou novamente me fazer a pergunta: eu entraria back nessa equipe ou tá igual logo depois que fez o gol e mudou a postura? O mercado continua reagindo em sentido de subida ou ele deu uma parada? Aí, muitas das vezes, ela vai se manter e a gente consegue fazer essa operação com assertividade. Qual é o momento de saída? Que muitos me perguntaram nesses vídeos, e até eu cheguei a fazer um vídeo sobre o momento de saída. Da primeira vez que eu falei, que eu expus esse vídeo, esse método, eu disse que ficava até o terceiro gol. Se o terceiro gol saísse antes dos 75 minutos, eu pensava em abandonar. Se o terceiro gol saísse após os 75 minutos, eu permanecia na operação. E muitas das vezes, quase que 100% delas, eu fico até o final do jogo. Existem outros traders que aos 75, 80 minutos, mesmo o jogo estando 1-0, ele já sai da operação, até porque o nosso ganho já vai ser quase que 100%. O jogo está 2-0, né, o ganho não vai estar 100%, vai estar uns 80%, sai fora igual, ok? Porém, agora nesse vídeo de atualização, eu digo o seguinte: depende. Genérico, muito genérico. Ok, acredito. Mas a gente precisa avaliar que se a equipe no segundo tempo voltou melhor, já fez o segundo e continua melhor, continua em cima, a gente faz essa pergunta, a gente vê, não, olha, eu faria back a essa equipe. A gente não precisa nem esperar tomar o terceiro gol, a gente pode fechar antes, com um head de muitas vezes 10, 15% da stake. Então, essa pergunta que a gente precisa fazer, ela vai durante todo o jogo e a cada gol que acontece, certo? Stake, gestão de stake. Sobre a gestão de stake, a gente tem que avaliar a seguinte condição: estamos nos expondo em uma odd alta, não é match odds, onde a gente vai buscar uma odd de 1,50, 1,70, 1,80, 2,20. Ela é uma exposição maior, ela é uma responsabilidade maior, ok? Para vocês terem uma ideia, a odd mais baixa que a gente vai buscar com jogos nessas condições vai ser em torno de 7, 6. Abaixo de 6 já vai ser um pouco perigoso, tá? A exposição ela é grande, por isso a gente tem que ter, eu pelo menos, o que eu faço, e vai depender de cada um tem a sua gestão de stake. Para o método lei goleada, eu utilizo 5% da minha banca de exposição. Então eu defino aquela stake. Se você trabalha pelo site da Betfair, tem uma forma ali, até vou abrir aqui Se você opera pelo site da Betfair, não tem software, você tem que vir aqui, até vou mostrar para vocês aonde fica, né, o mercado de lei goleada, aqui no Correct Score. Essas duas opções: qualquer outro resultado do visitante, do visitado, e qualquer outro resultado do visitante. Supondo que o jogo saia empate em 4-4, 5-5, 6-6, mesmo assim a gente ganha a nossa entrada. Se o time que é zebra vencer, por exemplo, 5-4, 6-5,
a gente vence igual, mesmo a nossa equipe já tendo feito 4 gols. A nossa equipe não pode vencer por mais de 3 gols. Vamos entrar aqui na operação, tá? Vamos ver aqui o mercado inteiro. E eu vou mostrar para vocês aqui aonde que a gente ajusta, né, a stake. Por exemplo, esse jogo entre Genoa e Verona, para vocês terem uma ideia, é um jogo que a odd inicial do Genoa, e por ser um jogo, né, por ser um jogo de muita disputa, a odd inicial está 1,61 para o Genoa nesse momento, e o mercado do Leia Goleada está a 6. Esse é um tipo de jogo que eu não trabalho, porque tem uma grande disputa de uma equipe só, do Genoa. O Verona não tem mais nada a disputar na competição, e o Genoa precisa desesperadamente da vitória. Então, voltando lá para a escolha dos jogos, que partido está operando? É um jogo de Copa? É um jogo em que uma equipe precisa do resultado, a outra não? A gente sempre tem que entender isso, o porquê, o que está envolvido nessa partida. Em outras situações, lá no meio do campeonato italiano, jamais teríamos uma odd dessa para o Genoa, jamais, e jamais teríamos uma goleada com esse valor. Vamos lá. No momento que eu entro aqui, entrei errado aqui, eu entro no Lei, tá? Eu vou entrar no Lei e eu vou vir aqui, ó, em Liability, e eu vou colocar a minha stake aqui. Qual que é a minha stake? Qual que é a porcentagem da minha banca que eu quero trabalhar? É R$250. Ela já se ajusta. Ela já se ajustou. O teu possível ganho vai ser de 43,1 e a tua responsabilidade, o que tu vai expor para o mercado, é 249,98. Já fica pronto, certo? Por quê? Se a gente trabalhar aqui, e muita gente faz isso, olha, eu vou trabalhar com 250 a minha stake. Não, a tua stake não vai ser 250. Isso é o que tu está dizendo para o mercado, que tu quer ganhar. Olha aqui qual que é a tua stake, ou a tua responsabilidade: 1.450. E muita gente faz isso, faz essa bobagem, digamos assim, e depois até me manda lá no privado: pô, cara, mas eu não tô entendendo, eu entrei lá com 50 e ganhei só 10, ou eu botei 50 lá de stake e foi para 250. Não, é por conta disso, gente. A gente está trabalhando com uma odd de 6,8. Não é uma odd de 2. Se fosse uma odd de 2, eu diria para o mercado: quero ganhar 250 e a minha responsabilidade é 250. É 1 para 1. Deu para entender isso aqui? Não vamos entrar muito a fundo nisso, porque nem é tanto o foco do vídeo, né? Quero mostrar mais essa parte da funcionalidade. Eu acho que ela é bem básica, tá? Mas é só para eu quis tirar essa dúvida aqui, porque muita gente se atrapalha na hora de colocar a stake na operação. Se você utiliza software, fica mais fácil ainda, porque aí já tem a tua stake pronta lá em cima, você só clica ali, ela já vai para o lugar e pronto, certo? Vamos lá, turma. Eu trouxe para vocês dois exemplos da mesma equipe, futebol espanhol, que tiveram desfechos diferentes. Vamos lá, vamos ver? Celta de Vigo e Alavés. Esse jogo
eu acompanhei. Eu tava, né, não tava nele, mas eu acompanhei. Aí eu disse, não, mas esse aqui é a odd inicial do Celta de Vigo, tava bem baixo. Não tava. Vamos lá. Um, dois, três. Odd inicial do Celta de Vigo, 1,85. Perfeito para fazer o leigo olhada. Perfeito. As duas equipes aqui, o Celta de Vigo, inclusive, pior que o Alavés, né? Agora, acabou terminando, mas na época estava também ali, né? Muito próximo. Ok? E se a gente vir aqui nos jogos dos dois, os confrontos diretos, que é uma coisa que eu também analiso antes, na minha análise pré-live, a gente já vai falar também, eu quero falar um pouquinho sobre essa análise pré-live, o que eu analiso, né, para poder escolher os meus jogos e fazer as operações. Não tínhamos até esse momento nenhuma goleada de nenhum dos lados, nenhuma entre as duas equipes, tá? Nenhuma. Ou seja, cenário perfeito para aplicar o leigo olhada. Cenário perfeito. Ótimo. Vamos lá. Cenário perfeito. O que aconteceu? 6-0. 4-0 só no primeiro tempo. Ah, mas esse gol aconteceu a 1 minuto de jogo. Não, aconteceu onde a gente queria que acontecesse. Aos 14 minutos. Porém, aqui teve um evento durante o jogo. Teve um evento, que foi a expulsão do jogador do Alavés. A expulsão, em algumas vezes, ela não faz efeito. Ela faz efeito no mercado, é lógico, mas ela não faz efeito no jogo. Só que esse cartão nesse jogo, para mim, não fez nada de diferença. O que fez diferença para mim? Após o primeiro gol do Celta de Vigo, eu me fiz essas perguntas. E eu digo para vocês, eu escapei desse jogo aqui por conta dessa modificação de pensamento, de forma de atuar. O Celta de Vigo continuou jogando bem. O gol aconteceu mais ou menos por aqui, ó. Olha o gráfico de pressão do Celta de Vigo. Olha aqui, quando marcou o terceiro e o quarto. No momento que o Celta de Vigo fez o gol, eu me fiz a pergunta: devo entrar ou não? O Celta de Vigo continua jogando como quando fez o primeiro ou não? Sim, continua jogando. Eu faria back no Celta de Vigo? Faria, com certeza. Pra gente ter uma ideia de como estava jogando o Celta de Vigo, olha só, foram 15 em todo o jogo. Foi 72% de posse de bola, 15 finalizações, 10 delas foram no gol. Olha só, galera, 10 delas foram no gol. Olha o Alavés, teve 4 chutes a finalizações, 2 a gol e 2 para fora. No primeiro tempo foi 11 finalizações, 7 no gol. Dá para entender um pouco o quanto o Celta de Vigo estava jogando? Por mais que estivesse nas nossas odds iniciais, o gol saiu no momento certo, não dava para entrar. Só em leitura de jogo. Não tinha condições de entrar. Tanto que aconteceu 4 gols no primeiro tempo. Já bateria, né, a nossa... Aqui já perderíamos ainda no primeiro tempo. E ainda foram acontecer 2 gols no segundo tempo. O segundo tempo
foi um pouco mais calmo. O Celta de Vigo já tinha, aí sim deu uma relaxada, né? Já tinha feito 4. Teve 4 finalizações e ainda 3 delas no gol. Totalmente assertivo. Ok? Então olhamos aqui o que? Um exemplo de uma equipe que estava dentro das odds iniciais, estava dentro do campeonato que a gente trabalha, fez o gol no momento certo, no histórico não tinha nada de goleado. Perfeito, perfeito. Olha o que aconteceu. Agora nós vamos para um outro exemplo do mesmo Celta de Vigo contra o Real Betis, aonde o jogo ficou em 1-1. Vamos lá, primeiro para as partidas aqui. Também temos uma condição favorável, né? Temos aqui um 4-2 do Celta de Vigo com expulsão em 2014, mas depois disso a gente não teve mais nada de goleada, tá? Claro, aqui é muito mais abaixo, né? Eu também não olho tão antigo assim, porque senão também, né, a gente fica muito condicionado, né? Então aqui, ó, 4-0 do Celta de Vigo em 99, né? Isso é muito tempo, né? Não era nem o mesmo time. Aí eu procuro olhar pelo menos de 2010 para cima, tá? Então a gente tinha aqui essa goleada do Celta de Vigo com expulsão. Nos últimos jogos não tinha acontecido nada de goleada, sem alguns placares bem elevados, né? 3-2, 3-3, né? 3-3 aqui novamente, mas nada expressivo. Odds iniciais, vamos lá, odds iniciais, qual que era? 1,90 Celta de Vigo para 4,20. É basicamente a mesma odd que tínhamos no jogo anterior. Classificação, as duas equipes ali bem parelha. Quando que aconteceu esse gol? Aos 22 minutos. Perfeito, maravilha. Aos 22 minutos. Aí a pergunta que vem: Celta de Vigo continua jogando como quando fez o gol ou mudou a postura? Esse jogo, claramente, se a gente olhar aqui pelo gráfico de o índice de pressão aqui, o gol aconteceu aqui nesse ponto. Olha o gráfico de pressão. Celta de Vigo basicamente abortou o jogo. O Betis começou a dominar, começou a querer buscar o resultado e o Celta parou de jogar. Isso eu digo na leitura do jogo, não no gráfico. O gráfico ele mostra, ele confirma o que eu estou falando, mas a gente precisa ver isso no jogo. O que aconteceu? Legolhada, claro. Aqui um legolhada, diria, perfeito. Vamos ver aqui as estatísticas do jogo. Durante toda a partida, o Celta de Vigo chutou 5, teve 5 finalizações e uma foi pro gol, 4 para fora. Olha o outro lado, teve mais posse de bola, teve 10 finalizações, 3 no gol e 6 para fora. Bem diferente, né, daquele Celta de Vigo que jogou e aplicou os 6. O que acabou acontecendo? Ainda aos 80 minutos aqui teve o gol de empate. Para nós já não mudava mais nada. Um jogo extremamente tranquilo de se trabalhar. 1-1. Legolhada perfeito. Essa odd do legolhada deveria estar em torno de 12, 13 aí no início do jogo. Quando o Celta fez o gol, ela caiu para uns 8 ou 9. Se eu não me engano, foi isso que eu peguei essa odd do legolhado. E até o final. Então, assim, são dois exemplos da mesma equipe, com as mesmas odds, com o mesmo histórico, com desfechos diferentes. O que se alterou nisso? O que mudou? A leitura de jogo. O que estava acontecendo na partida. E isso é que vai ser determinante para você entrar ou para você não entrar. Ok?
Eu acho que ficou um vídeo bem melhor para falar, para abordar sobre o Legolhada. Ainda eu utilizo aqui o WhoScored para fazer uma análise prévia das equipes, das partidas, tá? Então aqui pelo WhoScored, eu acho que todo mundo deve conhecer o WhoScored. A gente consegue ter uma noção aqui de como a equipe vem, não só naquele confronto direto, né? Se a gente pegar aqui esse confronto do Celta de Vigo e Real Betis aqui, né, a gente consegue, lá pelo SofaScore também a gente tem essas informações, mas a gente consegue ver os últimos confrontos entre os dois, né, head to head aqui. A gente vai saber quais foram os últimos confrontos, qual é a porcentagem de vitória de uma equipe, de outra equipe. A gente vê que o Betis sempre tem 67% de vitórias em cima do Betis. Então só que naquela condição o Betis, a Celta de Vigo era o favorito. Então aqui a gente consegue até ter detalhadamente, né, sobre cada equipe, os pontos fortes e fracos de cada equipe, os pontos fortes e fracos da outra equipe, se você quiser se aprofundar mais, né? Mas tem uma questão legal aqui que eu gosto de observar, que é primeiro isso, né, o correct score entre as duas equipes, né? Em 40% das vezes tiveram empate em 1-1. Home venceu por 3-2, 20%, fora venceu por 0-1, 20%, e home venceu por 2-1, tá? 20%. Mas a gente vê que tem uma tendência a ter empate nesse jogo. Mas eu gosto de vir aqui em estatísticas. Aqui na aba Betting a gente vai ter as vitórias e derrotas e empates de cada um deles, qual é a porcentagem. E eu gosto disso aqui, ó, o over e under de cada equipe, ou seja, o over 4,5 ou 13,5 que fosse, né? Somente em 31% das vezes aconteceu em jogo do Celta de Vigo, e somente em 29% das vezes aconteceu nos jogos do Betis. Aqui no Correct Score a gente tem uma noção melhor ainda. Quantos jogos aconteceram aqui, todos os placares, ó. A gente vê que a tendência, o que mais aconteceu entre essas duas equipes foi o 1-0, o 1-1, o 1-2 e o 1-3 até pro adversário. Lembrando que o nosso favorito aqui é o Celta de Vigo. Somente um resultado que teve acima de 3 gols, né? 3-0, 3-1, 3-2, 3-3. Aqui aquela que a gente já tinha visto. E também uma condição bem importante: qual é o momento que essas equipes fazem o gol, né? A gente vê que o Betis tem mais momentos aqui que marca, mas o que mais marca aqui é entre os 50 e os 60. E o Celta de Vigo, que mais marca aqui entre os 40 e 50, né? É o que mais faz gol. Então assim, são informações importantes do meu ponto de vista, sim. A gente precisa analisar. O que eu analiso quando eu vou escolher o jogo? Qual que é o histórico das duas equipes, confronto direto? Teve goleada, não teve?
ou seja, aquela equipe já tem um certo favoritismo para cima da outra de fazer muitos gols. Escalação, né? Todos os jogadores importantes vão jogar. Tem algum jogador, principalmente do ataque, que vai estar fora, né? Porque nessa estratégia a gente não precisa se preocupar com a defesa da equipe, a gente precisa se preocupar com o ataque. Então tem jogadores que são importantes que estão fora, já é um ponto positivo. Claro que essa odd também vai dar uma regulada, né? Galera, então é isso. Espero que esse vídeo tenha ficado aqui. Todos os pontos que eu coloquei para falar foram feitos. Qualquer dúvida que se tenha do método, pode entrar em contato pelo Telegram, aqui pelo YouTube, pode mandar aí perguntas. Fique totalmente à vontade. A gente está aqui para tentar auxiliar no que precisa, mas eu acho que eu consegui abordar todas as situações que são importantes aí para aplicar o método. Ok? Não sei quantos TAs eu falei, mas não se preocupa com isso, tá, cara? Não se preocupa. Tenta pegar um pouco dessa ideia que está sendo passada aqui e tentar aplicar no teu trade, se você gosta desse mercado, se você gosta dessa metodologia. Eu vejo muita gente, né, como eu falei lá no início, o mesmo cara vem aqui falar da maneira que eu falo, se eu tô feio, se eu tô bonito, se minha barba tá bem feita ou não, e vai lá depois no Telegram e pergunta: cara, como é que é quais são as odds, né? Que momento você sai? Cara, se tivesse prestado atenção mais no vídeo, em vez de prestar atenção em mim ou na maneira que eu falo, não precisaria nem estar fazendo essa pergunta. A gente está falando aqui de grana, né? Está falando de dinheiro, de investimento. Então é muito importante, é um assunto bem delicado, bem importante. E eu tô aqui passando algo que eu fiz sozinho, né? Que depois o Alexandre passou no software que faz as análises aí e bateu a mesma porcentagem, e abordando mais campeonatos, até o alemão, o russo, todos, né? Abordando todas as competições, ela bateu a mesma porcentagem. Então, ou seja, validou o que eu tanto estava fazendo. Então é isso, espero que todos tenham gostado. Obrigado pela companhia até aqui. Esse vídeo, claro que vai ficar um pouco longo, talvez eu tenha que fazer em 2 partes, mas espero que todos tenham gostado e aproveitem. Ok? É isso então, obrigado, valeu, até a próxima. Bons grises para todo mundo aí.